quando a gente está fazendo um trabalho de avatar, a gente entra numa parte, antes de falar aspirações, dores, né, a gente vai entrar numa outra parte que é importante. Eu sou especialista, eu sou professor universitário. E qual a dificuldade? Professor tem a cabeça de professor. E aí a gente quer ensinar pelo ensinar. Tem muito uma questão de você querer também ser ouvido, que eu assumo aqui, que é complicada. É. E muitas vezes você esquece que você está falando para atender uma necessidade de alguém. Sim. E é nesse sentido que eu acho que todo o teu conhecimento vai para ajudar a gente. E aí eu vou dizer uma coisa, cara, se o pessoal da universidade ouvisse as estratégias que vocês usam na fórmula, porque eu vou dizer assim, que é um marketing baseado em evidência, né? É. A gente fala muito hoje em dia de coisas baseadas em evidência na área da saúde. Posso te contar Eu sou psicólogo. uma história que talvez essa coisa baseada em evidência, uma história que concretizou muito. Uma vez eu convidei um cara para ir no evento ao vivo de presencial. Você já chegou aí no presencial meu? Mundo Paralelo presencial? Presencial não fui. Tá. Vai acontecer em 8, 9 e 10 de dezembro esse ano. Só fica ligado. Tô sabendo. Em São Paulo. Porque eu estava no mundo Aí, paralelo. Né? exato. Então beleza. Aí o que aconteceu? Aí eu convidei, tipo assim, a esposa dele era expert, uma coisa muito massa. Na verdade, homeschooling. Ela chama diário desescolar. E assim, no começo era homeschooling, mas é mais, mesmo que seus filhos estejam na escola, um pouco de educação, um pouco. Ela é homeschooler, mas, tipo, ela ensina um monte de coisa massa, né? E aí eu adorava o trabalho deles. Aí eu falei pra ele, eu não sabia o que o marido dela fazia. Falei, eu conheci ela, fui no Instagram, a gente começou a conversar, me deu umas dicas. Vai no evento. E eles acabaram indo. E aí, lá no evento, eles piraram. Piraram. Tipo, tiveram. Oi, piraram. Aí voltou e ele queria se lançar no começo, antes de ir no evento. E eu não sei como tá agora, mas ele começou a lançar ela. Deixa eu até tirar os comentários. Só, galera, relaxa aí. E, em vez de fazer o comentário, fica clicando no curtir, no compartilhar, porque senão a gente fica distraído aqui. Vai lá. Curtir, compartilhar. Enfim. Aí eu descobri que o cara é um incrível publicitário. Então ele ganhou não só se eu não estou exagerando, mas ganhou mais de um leão em Cannes. Então, assim, produtor de grandes empresas, eu acho que ele falou Apple, enfim, comerciais assim, incríveis. E aí, só que depois do evento, ele começou a fazer alguns para ela, né? Começou a fazer uns rios para ela. E se você olhar no canal dela, Diário Escolar, alguns deles piraram. Então, eu lembro de uma vez que ele estava super feliz, dividir, né? Porque ele tinha ido no evento. Ele falou, Érico, olha só, isso aqui atingiu 8 milhões de pessoas. Ó, pessoas ou visualizações. Né? E aí, Legal. e aí vem o que você exatamente falou. Ele me falou uma coisa que me deu um clique. Aí eu perguntei para ele, e aí, é melhor ter um Rios de 8 milhões de pessoas ou ganhar um prêmio em Cannes? Ele falou assim, difícil, vou ser sincero, são duas coisas completamente diferentes. O prêmio de Cannes é um prêmio técnico. Então, pessoas técnicas vão avaliar o meu prêmio. Então, a universidade, né, eu fiz a universidade. Assim, um artigo publicado, assim, a publicação de um artigo, vamos dizer assim, se essa é uma métrica boa, eu lembro da minha universidade que alguns professores têm, vamos dizer, publicações acadêmicas, por que não, né? Mas é um prêmio técnico. Só que aí ele virou e falou assim, mas assim, você produzir um conteúdo, ele gerar esse impacto, é você ganhar no júri popular. Então ele não desmereceu o Cannes, mas ele assim, ele falou que era uma coisa muito massa, porque você ganhou no júri popular. Tipo, a galera tem que clicar, compartilhar, tem que. Então, um pouco os professores, assim, por anos, ele não ganha no júri popular. Ele ganha no júri técnico. Então, tecnicamente. É ali que é um mundo paralelo, na verdade, né? Você para pra pensar. Que é É descolado do mundo real. é descolado do mundo real. Então, você pode ter uma excelente nota e eventualmente não uma performance no mundo convencional. A cada ano não tem uma renovação, né? Tipo, o júri popular é assim, a cada ano você tem que
renovar. No júri técnico, não. Você fecha uma coisa de 4 anos, você quer ter um certificado no final, e aí você também está jogando pelo certificado, nada de errado, né? A gente precisa de certificados na vida também para série de outras coisas. Mas se ele for, quando você é pago por resultado que não seja técnico, né? Que seja resultado de vida real, a educação muda, né? É interessante. E eu me vejo nessa situação. Então, às vezes eu ligo a câmera para gravar o conteúdo, e aí quando eu vejo eu estou dando aula, mas aquela aula tradicional acadêmica. Sim. E eu estou adorando. Mas a questão é que muitas vezes, não é nem a questão de falar difícil ou falar simples, que eu tenho algo em relação a isso, né? Porque muitas vezes o conhecimento fica superficial, e aí se eu sou profissional da saúde, né? Então a coisa acaba se perdendo e se deturpando. Simplificar demais às vezes se deturpa. Mas é falar para um desejo do cara, é falar o que ele quer ouvir, dar o que ele precisa, né? Então eu estou nesse exercício que é muito complicado. Não é? E eu me vejo nessa situação. Então, às vezes eu ligo a câmera para gravar o conteúdo, e aí quando eu vejo eu estou dando aula, mas aquela aula tradicional acadêmica. Sim. E eu estou adorando. Mas a questão é que muitas vezes, não é nem a questão de falar difícil ou falar simples, que eu tenho algo em relação a isso, né? Porque muitas vezes o conhecimento fica superficial, e aí se eu sou profissional da saúde, né? Então a coisa acaba se perdendo e se deturpando. Simplificar demais às vezes se deturpa. Mas é falar para um desejo do cara, é falar o que ele quer ouvir, dar o que ele precisa, né? Então eu estou nesse exercício que é muito complicado. São anos, né? De profissão para descompactar. Desde 98. Então, mas vamos lá, vamos ver na prática como é que a gente muda isso. Se você me der um exemplo prático, talvez eu possa, não se você, eu creio que você vai me dar, eu posso tentar te guiar para se autocorrigir. Porque o problema do técnico não técnico é que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então, aqui eu vou tentar te ensinar um pouco de como balancear isso. Para você gerar mais, com o intuito de gerar mais resultado para o seu cliente. Porque o conteúdo técnico puro, estatisticamente, não gera. E a razão que eu acho que isso gera. Então, vamos lá. Um puríssimo técnico não gera. Por quê? Porque uma pequena... Por que a gente faz o que a gente faz? A gente entra numa jornada difícil porque a gente quer uma luz no fim do túnel. Então, se estudar o seu conteúdo fosse... Para algumas pessoas vai ser, mas assim, um tesão. Assim, mais tesão que Netflix. Mais tesão que ficar flipando no TikTok. Mais tesão do que um churrasco. Se fosse isso, a gente não precisava fazer nada. Só que a verdade é que aprender dói. E aprender uma coisa, principalmente que é desconfortável, dói mais ainda. E o que faz a pessoa consumir aquilo, mesmo que aquilo não seja Netflix? Porque o Netflix só paga lá e consome, né? Ele não fica lá querendo que você consuma mais, ele já sabe, a gente tá viciado naquilo, né? O Netflix, o equivalente a isso, né? Nem todo mundo é Netflix e tal. Mas é por isso que tem bilhões. Cara, você vai num filme, você não fica no meio do filme, ai, tomara que acaba rápido. A maioria dos filmes não são, eles aprenderam a fazer filme, que você chega no final e fala assim, que pena que não. Quero outro. Quero o segundo Avengers. Quero o segundo Vingadores. Só que nosso conteúdo não tem essa produção. Então, a pessoa fica porque ela quer uma luz no fim do túnel. Então, se a gente não constantemente lembrar dessa luz no fim do túnel, estatisticamente você perde muito mais pessoas. A gente acaba esquecendo que é a luz que ela quer, né? Não é a nossa, necessariamente, em algum aspecto. Porque pra gente é incrível falar disso. Eu podia falar, eu acordo assim, 7h37 eu falando disso, tô falando isso com uma pessoa aleatória aqui. Mas eu sou uma exceção. A maioria das pessoas não querem me sala. Elas evitam, inclusive, depois de um tempo, eu acho que elas vão, assim, depois das 10.000 horas, das 1.000 horas, ela vai ficar tão boa naquilo que talvez ela queira. Talvez. Mas a maioria das pessoas querem uma coisa, uma luz no fim do túnel. Então, o lembrar dessa luz no fim do túnel o tempo inteiro vai. E aí, no conteúdo, enfim, é um pouco disso. Mas, enfim, esse é mais e daí filosófico. que vai a importância da Roma e por que te persegue tanto essa pergunta. Sim. Porque na hora que você começa a estruturar tudo, ela é a coluna vertebral mesmo. Então... E aí lá na frente você vê que você se perdeu porque desalinhou com Roma. E aí você volta para Roma. E hoje em dia eu estou levando para um passo mais além. Assim,
pensa num cara que já fez. Eu acho que eu devo ter respondido assim. Se eu não estiver exagerando, ó, eu fiz. Desde 2017 eu fazia todo dia. Hoje em dia, às vezes eu faço, às vezes não faço, né? Mas eu já devo ter feito, assim, em 2017, mais de 1000 vídeos. Mais de 1000 perguntas e respostas. Então, nessas mais de 1000 perguntas e respostas, essa pergunta foi muito frequente. Então, assim, com o tempo, eu fui entendendo um pouco mais. Mas, geralmente, olha só, assim, eu vou reaprender. Às vezes, depois de 1000 horas, você tem um insight que muda o jogo. Não é muda o jogo para você, como professor. Eu acho que o que eu estou explorando na maioria das vezes é que, geralmente, quando a pessoa tem um problema com Roma, eu descobri um buraco mais embaixo. Eu pensei que o buraco mais embaixo era Roma. Porque, por muito tempo, eu fiz um trabalho desse buraco mais embaixo muito intenso. Para mim, era óbvio que essa era a resposta. E aí, eu ensinei a fazer essa coisa que vem antes de Roma, e eu fazia com uma maneira, assim, obcecada. Quando eu chegava em Roma, Roma era natural para mim. Só que eu esqueci que para a maioria das pessoas o passo anterior não é natural. Só que por 1000 dessas 1000 vezes eu ia direto para Roma porque isso é normal para mim. Eu consigo fazer isso. Sabe quando você consegue pular um passo? Impressionante. Porque Acompanhando o processo que você faz com as pessoas, muitas horas. é bem impressionante. Então, geralmente, agora eu comecei a desconstruir. Agora eu descobri que geralmente o problema de Roma vem com um problema de avatar. Tá certo. E aí ele é uma trinca que diz, mas geralmente, eu falo geralmente porque esse aqui é ao vivo, né? Então, sabe-se Deus. Mas vamos lá, então vamos tentar te ajudar com Roma e talvez você vai começar me ajudando com o seu avatar. Vamos ver o quão... E com esses mapas mentais atrás, um deles deve ser seu avatar, né? Não, tem. O avatar, na verdade, assim, eu trabalho com profissionais da saúde. Então, o meu nicho é formação numa terapia específica. Então, profissional da formação na área da saúde e formação de terapeutas, especificamente. Mas qual que é o detalhe? Eu acho que a questão do terapeuta hoje em dia, eu quero focar naqueles terapeutas que são da área da saúde, porque eu quero trazer conhecimento da psicologia junto da biologia, que foi a minha trajetória. Entendi. Mas entendi o contexto do que você quer trazer, eventualmente, né? Mas vamos um passo para trás, vamos colocar a luz, né, no palco, nele, ao invés de você. Eu vou anotar aqui, eu tô sem papel e caneta, mas eu tenho computador. Então vamos lá, Antônio. Então fala do seu avatar. Não do que. O nicho e o subnicho ficou Tá claro, bom. né? Então, avatar, quem é? Então, o avatar, na verdade, é aquele profissional da saúde que não atua como psicólogo, né? Então, é um fisioterapeuta, é um nutricionista, é um enfermeiro, muitas vezes. São as pessoas que percebem que o conhecimento que elas têm de biologia Dentista, não dão conta. Dentista, eventualmente. Médico. Né? Médico também, Então, pode ser. profissional da saúde, fisioterapeuta, né? Você falou. Fisioterapeuta, Todo mundo que não é psicólogo. fono. Legal. Por que você excluiu o psicólogo? Então, pelo seguinte, porque esses Coitado. profissionais, eles não têm o conhecimento da psicologia, mas eles tratam com o ser humano como se fosse só biologia. Então, na hora que eles estão tratando, eles percebem que muitas vezes a cura que eles promovem tem mais a ver com o conhecimento, que é de uma natureza da psicologia, que eles não têm uma formação nisso, do que o conhecimento biológico. E eles começam a sentir necessidade de buscar esse conhecimento da psicologia para agregar no trabalho deles. Entendi. O que mais? Fala aí. São pessoas que, assim, a gente não fala, mas quando a gente trabalha na área da saúde, no fundo a gente quer curar as pessoas. Só que a gente é regulamentado pelos conselhos. Eu não posso falar que eu vou curar a pessoa, mas o desejo é curar a pessoa. Tudo bem. Eu entendo a nuance da palavra, não a palavra maldita é maldita, né? Mas e aí, o que mais? Uhum. Tá faltando, assim, antes de entrar nessa, você teria que entrar um pouco mais em uma outra. Quando a gente está fazendo um trabalho de avatar, a gente entra numa parte, antes de falar aspirações, dores, né? A gente vai entrar numa outra parte que é importante. E eu acho que faltou aqui. Vamos ver se você pega sozinho. Eu quero te dar a chance de tentar descobrir sozinho para ver se... Deixa eu pegar minhas anotações, que na verdade eu estava aqui preparando a minha filha para ir para a escola, e aí eu vi Érico Rocha está ao vivo. Eu falei, será? Não quero atrapalhar, não. Qualquer Não, coisa, imagina. leva a menina para a escola, hein? Só pegar as anotações aqui. Você pode... Então, na verdade, assim,
Peraí. Porque são pessoas que têm esse objetivo, então, de curar. Elas percebem que Não, não. falta algum tipo de conhecimento. Antes disso, a gente tem que saber uma coisa que está faltando. Assim, a gente sempre começa pela uma coisa, sempre é a palavra errada. Mas, assim, é bom começar por isso, para a gente não pular essa fase. Tá, A gente sempre começa antes por dados demográficos. tá certo. Porque a gente não Os dados demográficos, especificamente? Então, a maioria são mulheres. Opa, Mais de 90% mulheres. faz, assim, você não tem noção do quanto isso faz diferença. Bastante diferença, né? Vamos. São mulheres. A idade oscila entre 25 a 40 anos. Então, são pessoas que acabaram de se formar e que já percebem isso. Isso faz uma diferença, assim, brutal. É diferente falar com um recém-formado e 25 é meio que recém-formado, né? E difícil falar com uma pessoa que tem 10, 15 anos de carreira. Porque ela já está experiente, às vezes ela, falando sinceramente, já se estabilizou naquilo, para usar uma palavra mais leve. Então, né? a régua está mais demograficamente, a régua está mais para o 25 ou para o 40? Então, você sabe que essa é uma questão, porque assim, quem tem 25 está numa busca, mas ainda não sabe muito bem porque não tem uma experiência. Quem é mais velho na carreira, talvez aí comece a surgir essas reflexões, de falar, caramba, tá me faltando conhecimento que eu não tenho. Então, talvez aí esteja uma nuance que possa estar me trazendo as outras dúvidas que eu tenho. Vou colocar um big asterisco aqui. Geralmente é aí. A dúvida de Roma... Porque eu não sei se eles são excludentes. A dúvida de Roma geralmente é uma dúvida de avatar, mas como a gente vai direto para Roma, a gente fica difícil de resolver. Pode ser. Porque na Roma é difícil de fazer a escolha que a gente tem que fazer. E no avatar isso é uma coisa um pouquinho mais clara. Vou falar com esse público? Não vou falar com esse público. Mas vamos lá. Tá certo. Então aqui eu vou colocar que tem duas dúvidas aqui. Eu vou chamar de dentro do 25 a 40. A gente pode chamar isso demograficamente, comportamentalmente, de recém-formados e experientes. Tem uma régua aí da receita. Tá certo. Isso aí mesmo. Formados versus experientes. Eles vivem da saúde dele, né? Eles vivem dessa prática profissional. Tá tudo bem. Tá. E são mulheres. Isso aí faz uma grande diferença. Maioria. Faz uma grande diferença. Você falar com mulher é diferente de falar com homem, né? Você fala assim, ô, carecão. Aí sim, isso aí. Mas, Isso aí. Chega pra mulher e fala, ô, carecona. É um exagero, mas é só para entender, para as pessoas entenderem como é diferente. Né? Mas processo totalmente. Então tá bom. Dores. Eu gosto de começar com dor porque dor é mais fácil. É mais fácil reclamar do que aspirar. Dores, vamos lá, dores. Então, eu vou falar uma coisa assim que é aquilo que não pode ser dito, tá? Tá. Mas... Vamos lá. Vamos falar no contexto de, como diria Lorival Júnior, loucura sem frescura. A gente entra no processo de loucura sem frescura. Galera, segura o cancelamento aí, a gente só tá... A gente não tá nada pessoal, mas... A gente não tá afirmando, mas a gente tem que ter uma certa abertura de falar. Então segura o cancelamento aí. Cancela não. Depois se a gente fincar, essa é verdade. Aí, mas é melhor que aí quem não tem a maturidade para ouvir talvez essas questões, é melhor nem que não queira ouvir o resto. Se eu não gostar, já vai embora. Entendeu? Tchau, é isso por aí. Mas aqui é um contexto, você tem que ter uma loucura sem frescura. Vamos lá, loucura sem frescura, 2. Qual que é a questão? O cara quer curar. Então, no fundo, a grande maioria queria ter sido médico. E por N questões, não seguiu a carreira de medicina. Quando vai atuar na sua prática, pela estrutura que a gente tem da área da saúde hoje, percebe que o seu trabalho, de certa forma, fica limitado. Sente que não consegue fazer muitas coisas que atribui a questões que só o médico pode fazer. Peraí, eu tô segurando um pouquinho. Então, eu queria ter sido médico, era uma aspiração, eventualmente por questões, sabe-se Deus, econômicas, questões não passou no vestibular, é um curso concorrido, né? O que mais? Por que ele não... Então, vamos entrar nisso. Vamos entrar aqui. Eu queria ter sido médico. E, galera, segura o cancelamento aí. Queria ter sido médico, vamos colocar entre aspas. Eu queria curar com tudo que eu posso fazer com esse paciente para tratá-lo. E nem tudo os outros profissionais podem fazer. O médico, digamos, teria
mais liberdade de ação. Liberdade regulatória, né? Ou liberdade Isso. filosófica? Ou... Não, é filosofia ou é... Regulatório, e tem uma conotação que é a seguinte, na nossa cultura, o Eu- peso da fala do médico é muito maior, né? Autoridade. Então vamos lá. A autoridade. Vamos entrar um pouquinho antes. Aí, aqui você entra no nível do que a gente tenta. Por que ela queria ter sido médica? Vamos especular. Loucura sem frescura. Se ela queria ter sido médica, por que ela não? Porque, assim, na sua expectativa, por que ela não se tornou um médico? Ou um médico? Ah, Médica, né? Vamos tentar falar sobre isso. então vamos lá. Entra dentro. Você viu a Tá. palestra da Veneno no Mundo Paralelo? Então Você viu? vamos lá. Eu vi alguns trechos. Eu vi alguns trechos porque nessa hora também a minha filha estava Cássio. demandando aqui. Você comprou para o Mundo Paralelo presencial? Você tem a gravação? Eu tô comprando. O pessoal me mandou uma mensagem ontem porque eu pensei que eu tinha finalizado e não Cara, finalizei o pagamento. vi a gravação da palestra dele, mas assim, aquela mulher, Verena Cordeiro. Primeiro, vou te dar dois deveres de casa. Já que a gente está aqui ao vivo, né? Vai ver. Vamos lá. Começar, eu vou pedir para você, cara, galera, não faz muito isso em peso não, mas você, pessoal, vai lá e segue ela. Assiste os lançamentos dela. Porque assim, ela tem um trabalho de avatar que eu já vi milhares de pessoas. Ela sacou uma coisa que poucas pessoas sacaram. Porque assim, basicamente, ela fala o seguinte: por que pesquisa, olha só, por que pesquisa dá um... Sabe o feito é melhor que perfeito? A pesquisa vai te dar uma noção. Só que assim, Outro desafio, diga-se de passagem. total. Eu vou te dar uma noção. Então, assim, naquela palestra ela dá a letra de como você ter uma noção de avatar como poucas pessoas vão ter. Quem me vem à cabeça, ela é uma, tá? Claro que os caras que chegam no 10 mais são todos um, mas ela é dentro do 10 mais, é mais, assim, tipo, ela tem um trabalho. Quando você faz uma pesquisa, as pessoas mentem. Inclusive, eu não faço isso geralmente. Quando eu vejo uma pessoa mentindo, eu não falo. Você tá mentindo, imagina como é que ela vai se sentir. Antigamente eu falava, era bem Cobra Kai mesmo. A pessoa mentia na minha frente, eu pegava ela na fita e falava, cara, você não mentiu. E aí ela falava que não, tipo, aí eventualmente chegava. No evento, quando eu tava na sala dos marrons, alguém me contou uma pequena mentira. Pequena. Pequena mentira. E ela contou essa pequena mentira porque ela não queria me deixar chateado. Tipo, pra me deixar chateada. A comida tá boa? Nossa, tá boa. Não quer assim, quer deixar. O cara te pagou a comida, vai falar que tá ruim. Você fala, não, tá ok. Não fala que tá ok. Então, tende a um lugar que a mentira é menor. Então, nas pesquisas, ela vai mentir e ela não mente só para você, ela às vezes mente para ela mesma. Então, assim, escreve aí. O seu avatar mente. A gente aprende a mentir aos 4 anos. E seu avatar mente mesmo. Nem sempre isso acontece, mas mente. E você tem que começar a pegar a mentira. E você não vai falar, pelo amor de Deus, não fala, você tá mentindo, tipo, assim, de vez em quando, com a pessoa muito graduada, eu vou chamar a atenção dela. Só se eu achar que aquela intervenção, apesar de matá-la por dentro, se eu falo, eu te pego uma mentira aqui, na frente de 30 pessoas, 300 pessoas, você fala pra mentira, imagina quando você me odeia, Sim. até você entender que aquilo foi um ato de amor, é muito louco. Então, um ato didático. Mas é difícil de ter essa coisa. Mas ele mente. Mas como é que você pega alguém na mentira? Você sabe? Diga. Quando a mentira, você pode pegar lá na inconsistência, mas como é que você pega o avatar da mentira? Você pega na mentira quando as suas ações são inconsistentes às suas palavras. Você ouve o que ele faz, não o que ele diz. Né? Você começa a ouvir o que ele faz. Porque o que ele diz, ele vai mentir porque ele quer looking good. Ele quer parecer bem na vida. Defesa pessoal.
Não quer parecer o hóspede. Vamos supor que você tem um lugar que a hospedagem não estava boa, mas você não está no nível de. Não quer entrar nisso. Mas você pega e muda de lugar. Você mudou de lugar, você não precisa falar. Um aluno que não renova é um aluno que não viu a possibilidade ou não gostou daquilo. Sim. Você pega no que ele faz. Então vamos lá. Entrando nisso, queria ter sido médico, vamos entrar fundo onde ninguém entra. Por que ele não quis ser? Por que ele não... Se ela queria ter sido médica, no caso, numa amostra estatística, nesse caso, a mulher, por que ela não é médica? Na sua alucinação. Aí depois, vou te falar, um lugar onde ele mente menos. Não é no comentário. Sabe onde ele mente menos? A Verena também falou na palestra dela no Mundo Paralelo. Onde é que ele mente menos? Onde? Quando ele manda mensagem direto para você? No direct. No direct. No direct, quando ele sente. Não é uma pesquisa. Um outro lugar onde o avatar vai sentir menos, psicólogos vão querer dizer, né? É numa terapia, você mente. Eventualmente, menos. Por que você vai mentir para o seu psicólogo? Você já está lá porque você está. Então lá você roga de loucura sem frescura. E eventualmente você vai falar a verdade. Porque aquela coisa que é mais macabra sobre você, que o amigo talvez não entenda, aquela coisa que a sociedade ou você não aceita, nem você quer expor, você se sente relativamente seguro, então você vai mentir menos para o seu psicólogo. Eventualmente, numa consulta médica, você vai mentir menos. Pô, você vai mentir. Eu sei que mente. Alguém chega lá pro nutricionista e fala assim, tô emagrecendo. Eu falo, tá mesmo? Deixa eu ver. Não, tô fazendo tudo, tá vendo? Não. Porque a pessoa Então, mente antes para si mesma, né? mas assim, então, o terapia, você tem que estar falando no direct diariamente, café, almoço e janta, para começar com um Isso. jogo. Que lá mesmo, e lá no direct você pode fazer perguntas assertivas, cara, que podem checar. Por exemplo, muita gente chegou para mim e falou assim, qual que é o seu valor que você gosta mais? O que você queria? Aí o avatar fala assim, liberdade. Aí eu falo assim, então vamos colocar algumas coisas. Se eu tivesse duas vagas, aqui você é livre e aqui você é quebrado. Assim, bem exagerado. Tá certo. Tem o livre e você tem o quebrado. E, cara, o gênio da lâmpada mágica, você pode escolher qual você quer. E algumas pessoas falam assim, não, livre quebrado também não quero. Então ele começa a colocar peso naquilo que ele quer. Então ele fala, queria ser, mas deixa de ser quebrado. Então, às vezes, o cara, porque ninguém quer falar que gosta do dinheiro, que a ganância a gente esconde pra dentro. Ó, pensa assim, um homem, assim, na sociedade, tá? Jovem, que fica com várias mulheres, né? Ele se relaciona com várias mulheres. O cara sai pra festa e pega geral. Na sociedade, a gente estava falando assim, na sociedade, ele tem um status alto ou baixo em relação aos seus amigos? A grande maioria dos meios, alto. Agora, não é mesmo. Pensa a mesma mulher, que ela dorme com vários homens. A sociedade isso vê como uma coisa boa ou ruim? Vê como uma coisa Acaba dando como ruim, de... né? Uma pessoa, sei lá, como é que vão ser os nomes chulos que vão chamar ela? Logo, se ela faz isso, você acha que ela vai ficar colocando no Jornal Nacional? O homem vai tender a colocar. Então, o que ela deve cortar essa parte vezes 3. Ela, se alguém perguntar, ela vai mentir. A não ser que ela esteja em terapia. Ou um ambiente relativamente seguro, porque o status social dela vai estar denegrido, ao contrário do homem, dependendo da idade. Então, ela vai mentir. Ela vai mentir. Então, por isso que eu falo, seu avatar mente. Só que no direct, você vai tender a ter menos mentira. Então, é só isso que eu queria falar. Então, o direct geralmente é mais potente do que qualquer pesquisa. Agora, você fala assim, qual que é o problema do direct? Ele é estatisticamente irrelevante. A não ser
que você faça muito dele. Então, quando você faz 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, vezes um mês, já está 100 vezes. Então, ali você começa a aprender mesmo. Mas, enfim, vamos entrar. Por que ela não é médica? Então, no primeiro momento, tem essa vontade de curar. Aí lá vou eu falar outra coisa também que não pode ser dito. Não, vamos entrar, vamos tentar não vier. Por que se ela queria ser médica, ela não é médica? Então, porque A ela não real. conseguiu e talvez tenha uma questão de autoestima ali. Por que ela não conseguiu? Seja porque ela tem que estudar para fazer um vestibular que para a pessoa não tem sentido nenhum. Se ela conseguiu ser adestrada para responder as perguntas do vestibular, ela vai bem. Então, se isso para ela é uma questão que não faz sentido, pode ser ali que ela tenha travado. basicamente, ela não, em outras palavras, por N motivos, ela não conseguiu passar no vestibular. Não conseguiu passar no vestibular. Ou nem tentou, porque era difícil demais. Para não fracassar. Tá. E aí Ou ela, não tentou para não fracassar, muitas vezes. E ela foi para a segunda opção dela, que é enfermagem. Alguma área da outra carreira. Outra carreira, entendi. Então Isso. aqui tem uma questão de autoestima, quiçá desempenho acadêmico. Não tem desempenho acadêmico avançado. O que não implica inteligência, porque assim, muitas pessoas hoje em dia, né, elas já percebem que não tem o mínimo sentido aquilo, então elas nem estão no jogo. Eu penso em um cara que entende isso. Não faço questão nenhuma do meu não é? Então. Mas eu penso em outras inteligências, né? Mas enfim. Tá bom. E aí ela queria curar, só que ela entrou na segunda área, né? Uma opção B. Plano B. Isso. E aí? Que não é nem lá. E aí, antes de entrar nisso, deixa eu entrar numa coisa interessante, que até pulei sem querer. Tem de 25 a 40, queria ser médica, não é? Trabalhar na área da saúde, quanto que ela ganha? Então, na verdade, assim, são pessoas que ganham de 5 mil para mais. Porra, para mais é tipo assim, de 5 mil a 3 milhões por ano. Então, não vamos colocar uma faixa de 5 a... Só que o mais, ele difere muito o comportamento, né? É que sabe o que acontece, Érico? Aí vai naquela questão primeira. Se ele é recém-formado, ele chega a ganhar 5 a 10 mil, razoável. Agora, às vezes é o cara que já está num nível financeiro que nem é desinteressante, ganha até mais, mas chega naquela insatisfação. Mas vamos lá, de 5 a 10 mil, se ele é recém-formado, mas vamos botar número, demográfico a gente tem que estimar número. Tá certo. Porque assim, 1 então, milhão 5 é a 10 diferente. mil e 10 a 20, né? Naquela faixa do cara mais experiente. 10 a 20. Que não tem uma questão só de dinheiro aí, né? Ah, tudo bem. É diferente, 5 é diferente de 20, né? Mas... Sim. Tá muito aberto. Né? Não. É só o que é. Mas vamos lá. Ele queria ter sido médico, queria curar. Que mais? Qual que é a dor dele? Vamos entrar na dor agora. Sua dor número 1. Vamos tentar colocar em uma frase, tá? Eu fiz aquele resumo lá, né? Que eu coloquei que são profissionais da saúde com 25 a 40 anos que buscam uma nova carreira como terapeutas. Aí você está na aspiração. Você está fugindo da palavra errada. Você está desviando o caminho para uma outra parte que a gente tem que entrar na dor. Tá. Seu objetivo é transformar vidas, blá, blá, blá. Qual que é a dor número 1? A gente tem que achar pelo menos 10 dores aqui. A dor número 1 talvez seja não se sentir totalmente preparado para promover a cura que ele deseja. Tem uma certa insegurança nesse aspecto. Não se sente preparado para ver a cura que deseja. Aqui a gente vai colocar exemplos. Geralmente, muito importante no Avatar, a gente na loucura sem frescura, a gente coloca um exemplo. E um exemplo? Um exemplo. Não se sente preparado para promover a cura. Que cura? Então a gente vai dar exemplos. Aqui
Cura pode ser de câncer, cura pode ser depressão, cura pode... Não, aqui, me dá um exemplo. Porque no direct, Então, se a pessoa fala assim, não me sinto preparado para ter a cura que a gente está no campo da filosofia, né? Contexto. tá geral demais. Né? Não tá geral, não. Começa assim, não tá ruim, não tá certo. Agora a gente tem que ir de cima para baixo até chegar no ponto final. Aí fala assim, cara, geralmente, sei lá, você tá na terapia, o cara fala assim, meu chefe é isso. Meu chefe é um insensível. O terapeuta geralmente vai falar assim, dá um exemplo de uma situação onde ele foi insensível. Só que ele quer medir o que é insensível. Né? Então, me dá exemplos. Então, por exemplo, Você uma conhece a pessoa? profissional da nutrição, Você conhece uma nutrição, sim, uma como nutricionista que trabalha com pacientes com questão de transtornos alimentares. Ela existe? Ela tem nome sem falar o nome dela? Ah, Sabrina. Mas você conhece a Sabrina mesmo? Conheci Sabrina. Então tá bom. Então vou chamar a Sabrina. É um nome fictício. Quantos anos tem a Sabrina? Que aí a gente tem que preencher pra trás, né? Seus 30, 32, mais ou menos. Vamos colocar 30 para dar 2 aninhos pra ela. Ela tem 30. Qual a profissão dela? Nutricionista. Nutricionista. Quanto que ela ganha? Ganha mais ou menos uns 5 a 6 mil reais. Tá, 6 mil reais. A gente tá 6 mil reais. Dentro da nutrição, qual é a especialidade dela? Então, na verdade, esse é o ponto. Porque ela não tem uma especialidade, mas ela começou a se interessar por pacientes que têm transtornos alimentares. Então, ela no subnicho da nutrição, transtornos alimentares. Isso. Tá? E o paciente chega nela para ter o quê? Então, na verdade, qual o resultado que o paciente dela vai para ela? Então, na verdade, por exemplo, alguns pacientes com compulsão alimentar, vamos colocar um exemplo. Então, chegam muitos pacientes com compulsão alimentar e ela vai trabalhar naquilo que ela entende, que é ajustar a dieta. Então, vai fazer cálculos de necessidades calóricas, vai ajustar isso. O que o paciente quer? Numa frase. O paciente quer perder peso. Ah, tudo bem, ela trabalha nisso de perder peso. É emagrecer. Emagrecimento. Porque transtorno alimentar é veículo, enfim. É muito amplo também, né? Ele chega lá porque quer perder peso. Tá? Tô muito acima do peso. A razão talvez seja nutrição. Então tá bom. Então Sabrina tem 30 anos, sou nutricionista, ganhando 6 pau por mês, transtorno alimentar e peso. Qual que é o veículo que ela provê esse perda de peso para as pessoas? Então, é o veículo da área biológica. Ela faz o ajuste do balanço energético do paciente. Então, ela calcula as necessidades, faz uma adequação de dieta. Calcula as calorias e prescreve. Isso aí. Tá. Vamos lá. Entendi. E aí? Qual que é o problema? E aí ela percebe que, assim, muitos pacientes não aderem ao tratamento. Ela começa a perceber, porque são profissionais que conversam muito com seus pacientes, né? Eu tenho que anotar. Muitos pacientes não começa e abandona, sabe? Ao treinamento, ao protocolo. Isso. Entendi. E aí? E aí ela começa a perceber pela conversa que tem questões ali de ordem psíquica que ela não consegue dar conta. Que ela não consegue entender quais são as motivações que fazem o paciente que racionalmente devia entender que aquilo está trazendo prejuízo e por mais que ela explique, o paciente não entende. Por mais que ela mostre com dados científicos, o paciente não entende. Será que ele não entende mesmo? Por que ele foi para ela? Eu fico pensando se é isso mesmo. Será que ele não entende ou é difícil de executar? Porque, pô, quem nunca fez uma dieta? A gente entende que açúcar faz mal. A gente entende que pedir sobremesa aumenta o quanto de açúcar. Mas a gente pede sobremesa porque, pô, sobremesa é dopamina na veia. A gente entende que a gente não devia beber um pouco mais. A gente, mas, pô, beber dá uns baratos biológicos, né? Será que eu não entendo? Ou será que ele entende, mas não faz? Então, porque aí que tem a ver com o método que eu ensino. Não entra lá, né? Não vou entrar. Mas no fundo, qual que é a questão ali? No fundo, tem uma questão emocional que motiva o paciente. Não é racional a decisão.
Não, não é. Isso aí é a né? cura. Mas eu quero saber, é isso, ela chega a ver isso, ela fala assim, não, método não vai resolver meu problema? O protocolo não vai resolver? Então, a pessoa que chega no ponto que é o meu avatar, já chegou à conclusão e fala assim, cara, mas Por quê? não é isso, tem alguma questão psíquica aí que eu não consigo lidar, É, alguma questão emocional que eu não consigo lidar. total. Você viu a palestra do Faz Dorival que sentido? ele falou das 5 decisões que levaram a 6 em 7? Ele lembra que chegou um cara, o cara escreveu, muito paralelo de novo, da palestra lá, falou assim, cara, chegou o cara, assim, aí o Dorival fez uma análise e escreveu o criativo e o lançamento do cara. Assim, agora lança. Ele tinha dúvida de Avatar e Roma. Agora Uhum. lança. E aí o cara lançou? Lançou? Não lança, né? Não lançou. A Lorival fez uma outra pré-análise no Insight, assim, e as palavras, o Lorival tava assim, seu filho da mãe, isso tudo aqui você não lançou. Ah, se fuder. Se você não lançar, eu vou pessoalmente aí na sua casa e vou te dar um chacoalhão. Eu não vou falar exatamente o que ele falou, porque fora daquele evento as pessoas vão cancelar, entendeu? Sim, sim. Mas eu vou chamar, vou te dar um chacoalhão. Ah, se você não fizer, eu vou pessoalmente te dar um chacoalhão. Mas foi uma conversa bem mais intensa e assertiva. Sim. Suficiente para o cara lançar. E aí ele fez 350 mil. Um lançamento que ele já estava postergando faz muito tempo. Então, por que ele não estava lançando? Emocionalmente, medo, procrastinação. Mas se você resumisse em uma palavra, era medo. Incerteza, medo de estar errado. Então, entendi. Mas essa é a história da vida de todo profissional. Tá. Então, ela não se sente. Então, ela não é que ela. A palavra. Se eu fosse escrever o problema dela, a dor dela, não, eu não escreveria, não se sente totalmente preparado para promover a cura que deseja. Como é que a gente reescreveria isso para ficar mais específico para esse avatar? Eu sei que Tô não é tentando. mentira. Ela não se sente preparada para promover a cura que deseja. Tá lá o avião vendo a cidade inteira. Vamos descer um pouquinho. Vamos reescrever isso em uma frase mais específica. No caso da Sabrina. Porque veja se é uma informação relevante. Aí o que acaba acontecendo? Ela percebe que é uma questão que ela não consegue entender, não consegue dar conta, encaminha para um psicólogo. Só que aí o psicólogo vai tratar dessas questões sem acoplar aquilo com o tratamento nutricional que ela faz. Então fica um pedaço lá, um Então, pedaço aqui. certo. Vamos tentar voltar isso e resumir isso a uma frase. Mais específica do que não se sente totalmente preparado para promover a dor que existe. Ela não se sente preparada, mas dá para ser mais específico que isso. Ela sente que ela não tem os conhecimentos de psicologia necessários para tratar algo nesse sentido? Ela, o método, eu vou escrever algumas coisas, tá? Claro. Só para tentar destravar. A Sabrina, uma dor. Seus pacientes não seguem seus protocolos de cura, logo não tem resultados. Resultado? Nossa. Pós-evento fica um pouquinho mais assim. Mas enfim, Imagino. uma dor mais chula ela emite protocolo, se o paciente não faz, não tem resultado. Deixa, é uma dor dela. A dor é simples essa. Porque, sabe-se Deus, emocionalmente, eu não sei se ela tem essa. Não sei se ela vai ter essa. Psicológico, não sei. Ela pode estar avançada sobre isso. Mas, enfim. Então, seus pacientes não seguem seus protocolos, logo não tem resultado. Mas às vezes também não é só isso, porque se pegar outros casos, então vamos pegar, por exemplo, Então, o vamos pessoal colocar. de enfermagem. Não, exato. Então, vamos lá. Por isso que quando a gente coloca. No caso da Sabrina, isso é um fit? Isso é um. Isso é DECA?
Isso é? Não te ouvi. Perdão. Tem uma expressão em inglês que é um fit. Ah, não, é Encaixe. que eu não ouvi o Tipo que você assim, falou. então, sem problema. No caso da Sabrina, isso encaixa? No caso da Sabrina, isso encaixa. Tá, beleza. Vamos. Por isso que num trabalho de avatar tem que dar exemplo. E depois tem que traduzir para uma linguagem de rua mais específica. No caso da Sabrina, eu estou escutando se isso encaixa. Mas se fala assim, não é só o caso da Sabrina. Vamos dar exemplos. Me dá o outro exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar um profissional da fisioterapia. Então, tá bom. O paciente tem lá uma lesão do esporte, ou seja, qual lesão ele tiver. A gente não vai fazer genérico, a gente vai dar nome. Eu estou fazendo esse exercício com você Ah, tá certo. num processo de ensinar você a fazer um avatar. Porque se você Legal. pular esse passo, porque eu tenho minhas maldições do conhecimento, eu acho que é óbvio, mas se a gente não colocar no papel, você conhece de verdade, não pode mentir, hein? Sim, Se não sim. conhecer, a gente pula para outro. Mas aqui a gente tem que ter, eu preciso da verdade, senão eu vou conseguir, né? Eu sei que a gente está ao vivo na frente de muita gente, é mais propenso a gente não querer ficar mal na fita, mas aproveita que você está comigo aqui, não tem outro jeito de estar comigo. Sim. Por enquanto, não. É só ao vivo, eu não faço isso privado, né? A não ser que eu esteja em análise e tal. Mas vamos lá, esse cara existe, essa mulher existe? Existe. Então, pega o Marcos, por exemplo. Ele é um Fisioterapeuta. homem? Ele é um homem. Mas eu posso pegar, ele tem uma sócia. Então vamos pegar a Renata, Vamos chamar de que é a Renata. sócia dele. Quantos anos tem a Renata? A Renata tem também seus 35, 35. 35. Qual profissão? Ela é fisioterapeuta. Quanto que ela ganha? Ela ganha cerca de 10 mil. Certo? Entendi. Cerca de 10 mil. Tá. E aí, Ela, qual que é qual a profissão? Fisioterapeuta. Qual que é o subnicho da fisioterapia que ela ela trabalha com questões relacionadas ao sistema locomotor, vamos dizer assim. faz? Sistema. Então, ela atende tanto paciente que está se recuperando de alguma cirurgia ortopédica, atleta que teve lesão. Atleta que teve lesão. Tá. Então, vamos lá. Agora descreve para mim o que acontece com ela. O que Então, ela o que acontece com ela faz? é que ela está lá fazendo. Ela está lá fazendo um protocolo de reabilitação do movimento do joelho. Vai, vamos falar qualquer coisa. Então, ela está lá fazendo o protocolo e ela começa a perceber. Tem que ser uma coisa. Você já conversou com ela? Eu não quero um exemplo fictício. Aqui a gente precisa, porque o exemplo fictício vai tender a distorcer mais do que o exemplo real. Fato é fato, não dá para distorcer, né? A idade dela não tem. Uma paciente, por exemplo, que tem uma lesão no joelho. Ela conversou com Ela está você sobre trabalhando essa lesão? para reabilitar a lesão do joelho. Ela falou desse caso com você? Sim, sim. Desse e outros muito parecidos. Tá, então vamos pegar esse caso que ela mencionou. Tive uma paciente que estava com lesão no joelho. O paciente, na verdade, fez uma cirurgia e aí depois tem que fazer a fisioterapia para recuperar movimento. Certo. E aí? E aí ela está lá trabalhando com o paciente e o paciente começa a falar de questões pessoais. Tipo, o que o paciente falou? Começa a falar de relacionamento, começa a falar como se sente em relação a questões da vida, que está insatisfeito com o trabalho, começa a se abrir com a fisioterapeuta, no caso. Falou de questões nada a ver ao joelho. E aí? Que não tem a ver com o tratamento, tem a ver com a vida pessoal e começa a trazer os seus problemas de relacionamento, insatisfação. Tá lá fazendo nada? Fazendo nada não, tá lá num esforço repetitivo. E aí o que acaba acontecendo? E a profissional percebe que o paciente deposita nela muita confiança, só que ela não sabe como agir, o que falar, como sair do nível da opinião pessoal para lidar com essas questões, porque ela podia dar a opinião pessoal dela. Mas ela percebe que ali ela tem uma oportunidade de curar o paciente num outro nível. E ela começa a sentir, putz, será que eu não podia ser terapeuta? Porque isso começa a ser recorrente com diferentes pacientes. Qual que é a dor dela? Ela
A dor dela, Ela no quer caso, me parece ser... Ela sente que ajudar. não tem o conhecimento para lidar com aquilo de uma forma adequada. Que ela é profissional da saúde. Ela Ela percebe que quer tem uma ajudar nos responsabilidade. problemas Isso. os pacientes a resolverem seus problemas pessoais, mas não tem capacitação técnica para isso. É isso? É isso que é a dor dela? Pô, ela quer ajudar ela a se dar bem com o marido, se dar bem com os pais, se dar bem com as crianças. Ela não tem capacitação para isso. Como É isso que ela quer. que eu oriento alguém que traz para mim essa demanda? Eu sei como é que você orienta. Você quer a resposta? É a pergunta dela. É a pergunta dela, né? Ela sabe como é que orienta. Na verdade, ela não Eu acho sabe. que ela sabe sim. Ela fala assim, vai para um profissional, sua mulher do joelho. Então, mas ela queria lidar com Então isso. tá bom. O desejo dela é ela assumir aquilo pro trabalho dela. Então não é isso. Que ela quer ajudar. Eu tô só traduzindo para o mundo, para a linguagem. Então Tá não é bom. que é como ela. Tem gente que não quer ajudar isso. Tem gente que quer lidar com o joelho. O personal tem um personal que quer emagrecer. Tem gente que não quer lidar com isso. Ela quer ajudar os pacientes a resolver seus problemas pessoais, mas não tem capacitação técnica para isso. E ela não quer fazer isso por dinheiro, porque ela já ganha. Essas pessoas, quando elas chegam com essas demandas, na verdade, elas começam a pensar em mudar de área. Por mais que elas não Nossa, digam, é como se elas segura um já não pouquinho. estivessem satisfeitas com o trabalho atual. Entende? O que tem em comum talvez seja isso. Então vamos lá. Não se sente totalmente preparado para promover a cura que desejas. Eu vou deletar essa parte, tá? Porque a gente agora traduziu isso aqui, ó. A primeira, ó, seus pacientes não seguem seus protocolos e não têm resultados. É uma dor diferente de eu quero, eu tenho o desejo, uma aspiração de ajudar ele a resolver esses problemas pessoais. A primeira não está desejando, na primeira descrição, não tá desejando, ela não deseja resolver, os caras resolver o problema com o marido. Ou ela só quer que a De seguir pessoa o emagreça. protocolo. Ela quer que o resultado dela emagrece. Nesse caso, ela gosta do que faz e quer ter mais resultado no que faz. A segunda não gosta do que faz. Mas talvez nem a primeira goste, tá? Então a gente Porque ela entrou. percebe que o trabalho dela de só orientar nutricionalmente não dá conta de resolver as questões que chegam para ela. Talvez já tenha ali uma sementinha de falar, cara, eu quero mais que isso. Ela não gosta do que faz. No fundo, talvez não goste do que faz. Não gosta do que faz. Entendi. Assim, a gente vai colocando duas, três, se a gente colocar as quatro, cinco, a gente vai achando pontos. Ela não gosta do que faz e gostaria de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas pessoais. É isso? Eu acho que é por aí. Então tá bom. É, Quando eu entrar no direct, quando você entrar, você deve ter um Instagram onde você deve ter começado esse trabalho, o zero. então, na verdade, é o que eu fiz, né? Eu vou lá, gravo, Então, deleto, que fica aulão. relaxa. Você tem o Instagram, Eu mas tô não começando do tem. zero. Na verdade, eu tenho um monte de seguidor do YouTube porque eu postava conteúdo de aula que eu dava. Mas que Você nem é tem. audiência, mas Vamos lá. talvez seja. Segura um pouquinho. Estou Deixa eu só explorando checar. eles. Você tem Instagram ou não tem? Instagram mas o Instagram tem mais gente no Facebook. Vamos lá. Porra, difícil uma pergunta com você. Oxi, você tem Percebe? Instagram ou não tem? O Instagram eu tenho, mas está sem conteúdo. Tem. Tá. Então você tem 0 seguidores no Instagram e 0 conteúdo. É, quase nada de seguidor. Tá bom. É difícil de fazer o direct fora do Instagram hoje, tá? Mesmo no Face? Muito. Face. Ah, Eu não sei. Muito difícil de fazer um direct. Dá pra fazer direct no Face? Eu não vi muitas pessoas fazendo sucesso no Face, essa é a não. verdade. Mas eu preciso. Não é legal. Tem que trazer esse público para o Instagram, né? E tem que começar. E agora você tem que começar a testar a hipótese. Você quer ajudar seus pacientes pessoais a resolverem seus problemas, mas não tem técnica para isso.
Aí você vai fazer. Se eu tivesse no Instagram, vamos supor que suporta aí como. Finge que você é Renato. Oi, Renato, tudo bom? Finge. Opa, tudo bom? Oh, qual que é o seu principal problema? Se você pudesse resolver uma coisinha com uma varinha de Pensando condão. aqui no fundo, eu estou insatisfeito com a minha carreira. Tô. Eu quero curar, mas do jeito que tá rolando não tá Quanto você legal. ganha? Ganhando quase uns 10 pau já. Se você transitasse com uma carreira de ajudar as pessoas a resolverem pessoais e ganhasse só 5 mil, isso ia te trazer satisfação? Ai, de verdade, nesse momento, sim. Nossa, sério? E se Sério. ganhasse Porque não é 12 mil? dinheiro. É que eu trabalho pra caramba igual louco, e parece que meu trabalho não dá resultado. Nossa, e então quer dizer que. E quanto você gasta por mês? Quanto? Desculpa, não Quanto ouvi. você gasta por mês? Eu tenho custo fixo de consultório, aí várias formações que eu fiz. Tem um custo que vai quase uns 4, 5 mil. E isso contando as crianças? As Contando? crianças. Você é casado? Não sou casado. Sou solteiro. Pretende? Sim, mas por conta do trabalho também nem para isso sobra tempo. Nossa, ela é solteira. Isso é dado demográfico importante. Se ela é casada, é É, difícil. então, São muito bem importante. Né? Porque assim, é difícil porque na pensar que verdade se ela tem eu, filho, com os filhos na escola, a não ser que eles estejam em escola pública, porque a escola é cara. aí fica com dificuldade de fazer a transição de carreira. Aí Ou não, ela não tem um faz a marido, transição nem a pau. aí eu tenho um marido. Então assim, você falou que ela quer menos, que ela ganharia metade para fazer isso, tá? Eu comecei a testar, eu comecei a testar para ver se ela tava mentindo, porque é Tá certo. bonito falar isso. Mas porra, quando o boleto chega, irmão, É, agora, é uma mentira. isso, entendeu? É uma mentira. Eu ia tentar pegar nessa simulação a mentira dela. É uma mentira. É mesmo. Isso que você gasta. Esse boleto, cara, nada mais que. Boleto, cara, boleto. Então aqui no direct eu ia tentar desafiar essa tese dela. Ai, isso gasta meu. Não, meu não. Entendi. Porque é o Mas essas seguinte. pessoas têm noção de que dá para ganhar muito mais com terapia, Ah, ou igual no então mínimo. vamos lá. Quanto que você acha que um profissional que é terapeuta, que tem essas técnicas ganha, estimativa? Olha, consegue começar ganhando uns 10 mil, chegar a 20 mil, 30 mil? Consegue. 20 mil. Opa, vou colocar aqui 20 ou 30. Ou, vou falar, incorpora aí, encarna o Renato aí. Cara, Renata, e se eu te falasse que você podia ganhar, você podia curar, eu vou usar a palavra curar porque eu não estou num ambiente regulado, tá? O Eric pode, ela não Tá bom? pode, ajudar, você pode, se você quiser usar um ambiente menos tecnicamente ruim, assim, você vai falar ajudar as pessoas, né? Você vai. Mas eu queria usar curar mesmo. Eu entendo. A gente vai usar aqui, mas eu vou falar aqui. Renato, posso falar loucura sem frescura aqui? E se você pudesse curar, isso é, fazer o bem, curar e ganhar muito dinheiro também? Isso te interessa? Então, aí sabe o que eu ia falar? Eu falo, mas ganhar dinheiro parece que é um argumento que para esse pessoal dessa área, por mais que seja uma motivação, eles não querem falar disso. Encarna isso. Porque, lembra, eu te dei a história da mulher, tá bom? Eu te falei que na sociedade atual, um homem que é pegador, ele tem um status social, assim, se ele é solteiro, né? Ele tem um status social elevado. Um homem que dorme com várias mulheres, ele tem um status social elevado. Uma mulher que dorme com vários homens não tem um status social elevado. Isso não quer dizer, só te falando, então, se ela dorme com vários homens, ela não vai falar que dorme. Mas se aparecer, não vai falar. Mas, na verdade, eventualmente, pode ser que ela durma, pode ser que ela queira. Estou até sendo cuidadoso aqui para evitar o cancelamento. A mulher tem suas necessidades também. Casamento, os psicólogos. Então, ela não vai falar com você, mas o anúncio ela clica.
Tá certo. No meu caso, no anúncio, ela clica. Então, aí é o que ela vai falar para a sociedade para se encaixar naquele modelo e não perder o status social dela de reconhecimento. Mas no anúncio ela clica. O cara que tem impotência sexual, ele não vai chegar e ele não fala. O cara tem ejaculação precoce. Ele vai falar na roda de amigo, e aí, galera, pô, hoje foi 3 segundos. Não fala. Mas quando ele tem aquela dor e passa o anúncio, ele clica. Porque ele é que no fundo aí, você falando assim, eu percebo que é uma resistência minha em falar assim, mas eu não quero pessoa que só quer ganhar dinheiro. Eu quero pessoa com um propósito. É isso mas que você... E aí, como é que eu faço com isso? Resistência sua é resistência sua. É você entender... Mas no sentido de filtrar o avatar, se eu coloco uma questão financeira, não, tem sentido o que eu estou falando? Tem. O problema é psicologicamente seu, porque na sua visão, dinheiro é ruim. Não é nem neutro, é ruim. Sim. Uhum. Como na sua visão dinheiro é ruim, eu não quero um cara que só quer ganhar dinheiro. Eu não estou falando que pensa uma pessoa que só... Eu podia exagerar. Eu quero uma pessoa que só tem propósito. Ah, cara, pô, você tá cheio de propósito e tá devendo, e não tá pagando a escola das crianças, não tá pagando o plano de saúde do pai também, ou o seu. Isso é bom também? Não é. O exagero Sim. é uma ferramenta muito perigosa. Se eu exagerar no propósito e tirar do outro, também é ruim. Ótimo. Então, assim, ele não tem nenhum status de neutro para você. Ele tem um status levemente ou altamente negativo. Como se fosse algo, não. É um sacerdócio, né? É um sacerdócio. Aí parece que a nobreza vem do São Francisco, né? Que é a história daquele homem que atingiu a santidade, entre outras coisas, sem querer simplificar o que não é simples, já deixar tudo e servir os moradores de rua. E eu acho que top para ele. A gente precisa de pessoas assim, mas tem pessoas que fazem trabalhos sociais incríveis com dinheiro. E, eventualmente, mesmo São Francisco, alguém vai ter que botar um dinheiro em algum lugar. Sim. A igreja, vem um dinheiro de onde? Vem de quem? De alguém que decidiu doar. Ou do passado, herança, então, bens, tal, mas o dinheiro é o veículo de hoje em dia de fazer o bem. Não dá pra... Nem a Madre Teresa faz sem dinheiro. Ela levanta dinheiro. Alguém vai dar o dinheiro. Alguma boa alma vai dar o dinheiro. A não ser que ela tenha um milagre da transformação da água em dinheiro. Nunca vi esse milagre. Da água do vinho já vi, mas da água do dinheiro não. Já ouvi falar. Então, o dinheiro é uma coisa que se você perguntar para ela, você prefere ganhar 5 mil ou 30 mil? O que ela vai falar? 30 mil. No direct. Tô falando ali. 5 mil ou 30 mil? 30 mil ela paga a escola dos filhos, se ela um dia casar. Com 30 mil ela paga seguro de saúde. Isso é questão de vida ou morte. Quantas pessoas já não morreram porque, vamos dizer que o nosso serviço público não é, você deve conhecer melhor que eu. Seu filho, seu pai está numa situação incrível, onde você bota ele? No Einstein ou no pronto-socorro local? Ele tem que fazer no Einstein, ele tem um exame, ele faz o exame. No serviço público, eu sei como é que é. Como é que é? Entra na fila, demora para fazer o exame. Quando faz, o problema já é outro. Sim. A chance estatística de chegar a um desfecho final de uma morte ou uma sequela é muito grande. Isso tudo, se você tem 30 mil, eu tenho uns pacientes, assim, uns caras da forma que eventualmente descobriram uma doença muito ruim, câncer, conseguiram tratar porque eles podiam fazer com qualquer médico na hora. E câncer, dependendo do estágio, depende de quão rápido você faz os exames. Para amanhã você não faz no público, porque, enfim, existe uma concorrência. Com dinheiro é questão de vida ou morte. Agora, para esses profissionais também cabe a questão de agregar valor para ganhar mais. Porque a minha dúvida também é se ele quer mudar de carreira, se ele quer trazer aquilo para a prática dele para aumentar o valor.
um grande medidor de engajamento, você tem um salto de faturamento mensal trabalhando as mesmas horas, né? Então, aqui, eu acho que eu diria que ela quer ganhar mais. Eu diria que ela quer fazer o bem e ganhar dinheiro também. Não tô falando sim. só fazer o bem. Também não tô falando só de dinheiro, Não, não. Vamos ser mas é justos. isso Vamos mesmo. dar a César o É que é isso de mesmo. César. A gente não vai exagerar nem para um lado nem para o outro. Não tô falando também de 1 milhão também, não. Mas ela tem, olha só. E, cara, escreve essa. Isso aí, ó, a Verena. Vou te dar, você vai seguir a Verena, vai demorar um tempo para sacar o conteúdo dela. Você não é o avatar. Mas se você sacar o como ela entendeu o quanto o avatar dela mente. Porque o seu avatar mente. Assim como uma mulher, eu vou chutar que uma mulher na sociedade atual mentiria, não todas, não, mas estatisticamente, mentiria se ela estivesse pegando geral. Ela não vai querer que todo mundo saiba que ela tá pegando geral. Ela não vai chegar no escritório e falar assim, tô pegando geral. Uhum. Não fala, não fala, mas o homem fala. O homem estatisticamente fala. Inclusive, não, eu vou pular essa. Mas inclusive, fala. Eu tenho 2 exemplos disso, na minha cabeça. Eu tava feliz. E aí, quando um homem fala que tá pegando geral, os outros homens. É uma conversa de bar incrível. E a mulher que tá pegando geral, aproveitando a vida porque tá solteira, por que não? Vai. Quem não tem pecado, você tira a primeira pedra. Não tá falando. Às vezes, talvez fale com a amiga e dependendo da amiga. Porque tem amiga que vai tirar o status social dela e vai falar para outra pessoa, amiga e amigo também. Os amigos, o cara fala, geral. E aí, como é que foi o final de semana? O cara, no clássico, peguei geral. Como é que foi o final de semana? Não vai falar. Não, meu namoradinho. Não vai falar que pegou geral. Por quê? Porque é isso. Só que ela pode estar pegando geral. Então, aqui, o dinheiro é isso. Talvez no seu profissional. Na verdade, ele quer o dinheiro. Ele quer os boletos. Ele quer uma casa legal. Ele quer não ficar numa pousada legal quando ela for viajar. Ela não quer ficar numa pousada muito raiz, assim, muito baratas na parede. Eu tô exagerando, mas você entende? Sim, faz todo sentido. Ela quer conforto. Ela quer conforto não só para ela quer conforto para a família dela. Ela quer saúde. Saúde em dia, hoje em dia, é dinheiro. Ela é profissional da saúde, ela sabe o que é um profissional bom e um profissional do público, né? Quer dente, quebrou um dente, com quem que ela quer arrumar? Serviço público? Tá bom? Muito bom. Então, eu vou resumir algumas coisas na nossa call Por aqui. favor. Algumas coisas não. Geralmente, uma dúvida, uma confusão, uma incerteza, uma falta de confiança na Roma vem de um trabalho ainda não específico, não intenso de avatar. É importante botar no papel tudo do avatar. Importante. Demográfico, a gente começou, fez aqui, a gente até no processo até esqueceu de colocar o solteiro casado, que faz diferença. Eventualmente, você descreve as dores em uma frase. E aí, quando você descrever essas dores, você dá exemplos específicos com nomes, idades, ganho, com toda a demografia. E você testa essa coisa. E você vai escrevendo. Na verdade, eu fiz com 2 aqui. Eu colocaria 10. 10 é bom. 10 Sim. ou então 20, porque 20 ele te faz pensar. E não, se não tá no papel, é difícil, você vai ter problema lá na Roma lá na frente. O papel é muito louco. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. O seu avatar vai mentir publicamente. Quando ele estiver no júri público, ele vai mentir. Por que ele vai mentir? Porque ele quer aparecer bem na fita. Ele não vai falar os desejos mais internos. Eu dei alguns exemplos. Sim. Hábitos sexuais de mulheres e de homens. Por que uma mulher vai mentir sobre o hábito sexual dela? Porque o público não perdoa, o pessoal cancela mesmo. Então ela vai mentir. Mas lembra, o voto da compra é um voto secreto. E como é um voto secreto, ela vai falar o que realmente tá. E às vezes ele vai mentir para ele mesmo. Então seu trabalho vai ser procurar pegar ele na mentira sem falar que ele tá mentindo, tá, assim, de uma maneira, mas tentar através de ler as ações dele, através das escolhas. Você prefere isso ou aquilo? Mas se fosse assim, assim, preferi. Então, assim, geralmente, os hábitos que a gente tende a mentir mais
são coisas relacionadas a dinheiro e sexuais também. Quem tem disfunção sexual não vai levantar a mão. Não é bem quisto. Você fala assim, cara, eu tô com depressão. Um monte de gente vai te ajudar. Mas o homem fala assim, tô com ejaculação precoce. Ele vai falar, não, disfunções sexuais. Né? Ou alguma outra coisa que você vai falar, na mente que mente. Na mente que mente. Um dos melhores lugares onde ele mente menos, eu tô só resumindo a parada aqui, é no direct. Tende a ser uma terapia. Dever de casa, para vocês, tá no mundo paralelo presencial. Agora que você terminou esse conteúdo, eu queria te convidar para ter acesso a muito mais sacadas como essa, e não tem nada a ver com assistir mais vídeos aqui no YouTube. O fato é que todo ano eu faço um evento de 3 dias chamado de O Mundo Paralelo. Esse evento é simplesmente o maior evento focado em lançamentos digitais da América Latina e quiçá do mundo. É um evento onde eu passo meses preparando e onde só palestro os grandes players do mercado de lançamentos digitais. E é lá, somente lá, presencialmente em carne e osso, que eles abrem as principais estratégias e táticas que fizeram eles faturarem alto nesse mercado e que você pode replicar no seu negócio ainda esse ano. E como cada segundo de quem tá lá vale muito para mim, eu faço questão absoluta de só dividir o ouro puro. Não é sacadinha de livro, é estratégia testada e validada no campo de batalha. São sacadas que já geraram milhões de vendas nesses últimos 6 meses e que podem te colocar de vez na rota do seu 6 em 7 ou quiçá da sua faixa preta, que é basicamente fazer um faturamento de 2 milhões por ano. Você vai tender com essas sacadas a chegar lá mais rápido. Para saber mais e garantir o seu ingresso, basta clicar no link da descrição desse vídeo.